Que alegria estar aqui. Eu sei que é a primeira vez que vocês estão me vendo, mas eu e o pastor Alessandro, não sei se aqui eu posso chamar ele de pastor Bozão. Amém. A gente tem uma história, a gente já tem uma caminhada. Então, ele e a Fran são extremamente importantes para nós. A gente tem vínculos de luta e quando ele me convidou, o meu coração bateu extremamente forte, porque é uma grande alegria e é uma honra estar aqui. E eu tenho certeza do que Deus vai fazer nesse lugar. Então, você que está nos acompanhando online, quem está aqui conosco, abra o teu coração, porque a presença do Espírito Santo de Deus já está aqui. Eu tenho uma coisa que eu tenho falado vocês me perdoem, eu trabalho muito com os jovens, então se eu falar meio na gíria, vocês me perdoem. Mas a gente trabalha muito com a galera e uma coisa que eu tenho falado para eles é que muitos acharam que a pandemia fechou as igrejas. Mas Deus falou no meu coração que a pandemia multiplicou as igrejas. Porque agora tem um monte de gente online e a tua casa é uma igreja. A tua casa é o lugar onde a presença do Espírito Santo de Deus está. É aonde o Senhor vai te tocar, vai falar com você. Então, que você se abra. Abra para ser tocado pelo Espírito. Abra para ouvir a voz de Deus e colocar ela em prática em nome de Jesus. Quem está aqui conosco no presencial ou quem está no online com a gente, nós vamos hoje começar a falar sobre edificando a fé. Lindo o que o Alessandro falou de ciclos. E Deus, Ele trabalha em nós em ciclos. E Deus, Ele sempre está pronto para nos dar uma nova chance, um novo recomeço. Se nós formos buscar na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E isso nada mais é do que um novo de Deus para você todos os dias. Então, aceite dentro do seu coração o que Deus tem de novo para você. Não fique olhando para o passado, para o que aconteceu, quais foram os problemas, o que aconteceu até aqui, qual que é o teu pecado de estimação. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a forma que você quer começar e a forma com que você vai caminhar, porque Ele já sabe um final maravilhoso que Ele tem para você. Então que hoje seja um dia de recomeço mesmo, de você edificar a tua fé, de você se posicionar na frente do Senhor e fazer como profeta: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me usa, Senhor, para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Quando a gente fala em edificar, eu fiquei meditando nessa palavra, e quando a gente fala em edificar, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma construção, um crescimento, algo que tem que ser trabalhado para que seja levantado, né? A gente pode fazer uma associação muito rápida entre edificação e um edifício. Então é um prédio, é algo que tem que ser construído, que tem que ser levantado. E se eu for trazer isso para as coisas de Deus, eu vou chamar essa edificação de um processo. Deus sempre tem para nós um processo e uma caminhada. E você tem que entender isso, porque no meio da trajetória, quando você para o processo de Deus, você para a caminhada de Deus. E você acha que a tua vida continua, que as coisas continuam, mas na verdade foram paradas. Eu cansei de ver pessoas que a gente trabalhou e que por pecado, por algum motivo, eles pararam com as coisas de Deus e falou: olha, eu não estou muito bem com Deus, eu vou dar um tempo aqui e tal. E ele acha que Deus parou junto com ele, mas Deus continuou movimentando, Deus continuou avançando, Deus continuou planejando. E de repente, tempos depois, aquela pessoa entende o que aconteceu e ela entende que ela volta naquele ponto de novo. Porque Deus sempre dá um recomeço, mas Ele dá onde a gente parou.
Porque existe um processo, existe um tratar de Deus. A gente nunca vai avançar sem ter aprendido alguma coisa ou transformado alguma coisa dentro de nós. Então, entenda que existe um processo e eu tenho que passar por esse processo. Quando a gente fala sobre fé, e fé é muito fácil de se falar, mas muito difícil de se entender. A gente vai direto em Hebreus 11. E eu separei aqui para nós lermos. A gente vai direto em Hebreus 11, e em Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova de coisas que não vemos. Entenda que todo mundo está plugado em Hebreus 11, mas a gente não entende Hebreus 11. Porque Hebreus 11 ele está dizendo de esperança. Hebreus 11 está dizendo que aquilo que a gente não vê é uma prova de fé. E ele define fé. Mas, pastor, é tão difícil esse lance. Esperança. Como é que eu tenho esperança em algo que eu não vejo? Como é que eu posso testemunhar algo que eu não vejo? Um dia eu vi um pastor explicando Jesus Cristo para uma criança e eu achei lindo. Ele falou: Jesus Cristo é que nem o ar. Você não vê, mas você sente e sabe que sem ele você vai morrer. Tem alguém aqui, ou você que está online, que duvida que o ar exista? Não, porque você depende dele. Fé é a mesma coisa. Eu não preciso ver, eu sinto e eu dependo dela. Ela não é algo que os meus olhos vejam, ou alguma coisa que seja palpável, mas ela é algo real. Ela é algo que eu necessito, e que se eu não tiver dentro do meu coração, a minha caminhada não acontece. Então nós temos que entender isso. A segunda coisa, quando a gente vai falar de fé, é que fé é um dom. E se fé é um dom, ela é dada por Deus. Então pastor, de boa, então eu vou começar a orar, quando Deus me der fé, eu continuo. Não é bem assim. Ela é um dom que já está na palavra do Senhor liberada sobre a tua vida. Só que nós precisamos conquistá-la. Mas ela é um dom. Uma outra, vamos ler Efésios 2:8, só para a gente textualizar isso que eu estou falando. Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não é coisa que você adquire por bom comportamento. Não é alguma coisa que você adquire por boas ações. É algo que você adquire por crer, por convivência, por amor. Graça é amor. É o que vem de graça para nós, sem nenhuma resistência. É por amor. Então o dom, então a fé, ela também é um dom. E a palavra de Deus também diz para nós em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. E para os crentão velho, a gente mais do que dá decorado esse versículo, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ela é pelo ouvir, mas eu gostaria de ir um pouco mais a fundo nisso também. Porque se eu ouço, mas não entendo, não tem efeito. Se eu ouço, mas eu não busco, ela também não tem efeito. Se eu ouço e simplesmente me torno uma marionete que faz porque alguém está mandando, ela também não tem efeito. Consequência disso, eu sou um crente vazio. Eu sou alguém que alguém manipula, que vai para lá e para cá, mas realmente não estou conectado com o Senhor. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus é a fé que entra, transforma e te coloca na posição que Deus quer. É essa que eu tenho que buscar. Romanos 10 que eu citei diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se eu começar a entender essa pequena introdução que eu estou fazendo com vocês, de que a fé, ela vem por uma esperança, ela já está prometida para nós, ela é um dom de Deus para nossas vidas, e ela vem por ouvir a palavra,
eu gero um ciclo na minha vida. E aí nós vamos entrar em edificar essa fé. Porque se ela vem por ouvir a palavra, então eu tenho que estar atento à palavra de Deus. E eu quero ser um pouco mais abrangente nisso. Não é só a Bíblia que você lê o versículo. É a palavra ministrada nesse altar. É a palavra colocada no teu coração através de um servo que te encontrou. Tudo isso é palavra de Deus para a sua vida. Não é só a palavra escrita numa Bíblia, é a palavra que Deus aqui está falando comigo, transmitindo para vocês. Isso é palavra de Deus, e é ela que vai trazer a fé no teu coração. Então eu tenho que ter um ciclo. Eu recebo essa palavra, eu recebo esse dom, e agora eu faço o que com isso? Eu recebi a palavra, eu recebi o dom de Deus, e agora, para que isso feche esse ciclo e eu tenha um crescimento, eu tenho que colocar ela em prática. Eu tenho que pôr a fé em prática. Eu vou fazer aqui uma comparação. Fé é igual a um músculo do nosso corpo. A gente estava conversando um pouquinho com a pastora ali. Tem um dos nossos brothers que está aqui. A gente tem uma equipe de corrida. Eu fiquei uma semana sem correr. Na hora que eu fui correr, tudo doía. Parecia um velho gagá. Por quê? Porque o músculo parou, endureceu, ficou rígido. E aí você tem que desenvolver ele novamente, tem que amolecer ele novamente. E conforme mais eu uso aquele músculo, ele cresce e se fortalece. A fé é a mesma coisa. Se ela não for praticada, ela vai endurecer e ela vai morrer. Agora, se ela for praticada, ela vai inchar, ela vai crescer. E quanto mais você praticar fé, mais você vai ter fé. Vamos colocar isso na Bíblia para a gente ver se isso é verdade? Tiago 2,14 diz assim: de que adianta? Preste muita atenção, você que está nos acompanhando aí, não precisa abrir tua Bíblia, eu vou ler aqui, mas preste muita atenção no detalhe da palavra de Deus. De que adianta, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou um irmão estiver necessitando de roupas, de alimento, de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. É Bíblia, chapado isso, não é? Como é que pode? Se alguém vem e te pede socorro e você fala assim: legal, glória a Deus, vai lá, você vai ser alimentado, você vai ser aquecido, só que você não abre a tua porta para pegar uma blusa ou uma comida, de que adiantou a tua palavra, se ela não teve ação? De que adianta você crer se você não age? De que adianta vir aos domingos ou às quartas-feiras, você está aí posicionado, ouvindo a voz, só que quando a palavra for liberada, você simplesmente guardar e colocar de lado? Ela foi vazia para você, ela não adiantou nada. Agora, você quer ver uma palavra que vai ter ação na tua vida? É aquela que você recebe, anota, coloca num lugar visível e começa a todo dia profetizar ela: eu vou viver, eu vou fazer. Ai, pastor, eu quero ter o melhor emprego da minha história, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero ser muito bem sucedido. Legal, e o que você fez até agora? Eu estou aqui sentado porque Deus vai me dar. Eu vou falar para você, infelizmente, meu irmão, Deus não vai te dar, porque tem a parte de Deus, mas tem a nossa. Então existe um ciclo, Deus libera, existe uma palavra de promessa liberada sobre nós. Aqueles que recebem essa palavra, recebem o dom. Você vai receber esse dom dentro do teu coração, você vai aprender a exercitar essa fé. Só que se você não tiver ação, de nada vai adiantar. Aprenda a agir mediante a fé. Eu quero compartilhar com vocês agora, vou começar a pregar agora, tá? Amém? Eu quero compartilhar com vocês
História de um cara na Bíblia que, se a gente pode chamar de ter um fã, eu sou fãzão dele. E ele tem características de fé poderosa. E eu queria muito conversar com vocês sobre ele, para que hoje vocês aprendam a ter uma fé fortalecida e inabalável. Esse é o foco de hoje. Eu quero que você entenda o que é fé, mas eu quero que você exercite a tua fé. Hoje nós vamos aprender a exercitar a nossa fé. Porque não basta falar que eu creio em Deus. Eu tenho que viver Deus. Até Satanás fala que crê em Deus. Mas nós fomos escolhidos para viver com Deus. Mais importante do que crer é viver com Ele. Amém? Na palavra de Deus em Daniel, no capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim, é a história da cova dos leões. Todos nós conhecemos, mas eu quero te trazer alguns detalhes muito ricos em relação a isso. Daniel 6:10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao Senhor, como de costume fazia. Então aqueles homens foram ver e o encontraram, Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, preste muita atenção nisso. O rei não ficou contrariado para ir contra Daniel, ele queria salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou dito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel, e o jogaram na cova dos leões. E o rei, porém, disse a Daniel, e eu quero te dizer isso hoje, Deus está falando com vocês, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Amém? Daniel era um homem de fé. Daniel era um homem de posicionamento. Daniel sabia quem ele era. E Daniel era um cara edificadíssimo em fé. A palavra acaba de dizer que ele orava e buscava ao Senhor continuamente. O rei, por influência daqueles que queriam derrubar Daniel, lança um decreto besta, falando que ninguém podia pedir ajuda a não ser por o rei. E Daniel naquele momento é punido em oração, ele não pode mais orar. Mesmo assim ele continua as orações dele. E aqueles que eram os inimigos de Daniel falam: agora peguei Daniel, agora eu destruo Daniel. E a primeira frase que eu quero que você guarde no teu coração é que a cova não é lugar de morte, a cova é lugar de transformação. Amém? Todos nós sabemos a história, mas eu quero te trazer a essência que está lá dentro. A cova é o lugar de transformação. Vamos prestar atenção em quem era Daniel. Daniel era uma pessoa numa terra estranha. Daniel era um escravo.
Daniel era uma pessoa que mudaram até o nome dele. Daniel estava num lugar que não pertencia a ele. Não era a família dele, não eram os costumes dele, não tinha nada com ele. Agora, Daniel tinha uma coisa que ninguém poderia mudar: a essência dele. A essência dele era Deus. Mudaram o nome dele, mudaram as características dele, mudaram a roupa dele, mudaram as formas do convívio dele, mas uma coisa ninguém podia tocar: a essência dele, que era com Deus. A fé dentro de nós, ela vai vir de dentro para fora. E a tua essência tem que estar conectada com Deus. Não era o ambiente nem o lugar que mudava a fé de Daniel. Não eram as situações nem as atitudes que estavam cercando ele que mudavam a fé de Daniel. Ele tinha certeza daquilo que ele era com Deus. E isso ninguém podia mudar. Que você seja levantado nesse tempo com uma essência conectada ao Senhor. Que ninguém possa te mudar. Que as situações, que o dia a dia, ai pastor, porque eu perdi o emprego, porque eu estou cheio de dívida, e eu parei de crer em Deus. Como assim? Como você para de ter fé? Como é que você para de acreditar naquele que te criou por causa das situações? Quando você começa a mudar por causa das situações, é sinal de que a tua fé está muito baixa, ela precisa ser edificada. Ela precisa ser levantada. Existem algumas características de Daniel que eu quero que você já tenha no teu coração. Ele era um homem de oração. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não vemos Deus. Ele era um homem convicto da sua missão. Ele sabia o que tinha que cumprir. E uma outra característica de Daniel, que hoje em dia nós temos perdido e muito: ele tinha certeza do amor de Deus por ele. Ele tinha certeza que Deus o amava. Ele tinha certeza, e isso o tornava forte. Querido, você que está aqui, você que está online, eu quero te dizer uma coisa de coração: vocês só estão aqui porque Deus ama vocês, e porque Ele quer que você ouça isso. Talvez você está tão distante da presença do Senhor que você não tem conseguido ouvir isso, mas hoje Ele está aqui falando diretamente ao teu coração: eu te amo. E quando nós entendemos que somos amados de Deus, nada nos derruba, nenhuma situação nos derruba, nada pode impedir o nosso caminhar, nada pode impedir o nosso processo, porque nós somos amados do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. E Daniel tinha essas características. Daniel tinha esse relacionamento com o Pai. E eu quero te dizer, não existe fé sem intimidade com Deus. Não adianta. Eu estou lá todo domingo no culto, bati meu cartão, estou na quarta-feira, estou aqui no presencial, estou online, bati meu cartão, legal, agora é só receber a minha fé. Mentira. A sua fé vai ser derramada por você quando ela for gerada em intimidade com Deus. Aprenda a ter intimidade. Vivemos um tempo de tantas loucuras que acordamos atrasados, dormimos já atrasado, pensando em 1000 coisas para fazer, e nos esquecemos que a principal delas é o Senhor. Que se nós o buscarmos, Ele vai estar conosco no nosso dia. A fé, ela vem pela palavra, por ouvir, mas ela vem pela intimidade. É na intimidade que eu ouço a voz de Deus. É na intimidade que Ele derrama o dom sobre mim. É na intimidade que eu tenho experiências sobrenaturais. Daniel, nessa época que eu estou lendo aqui, ele estava com 83 anos. Ele já tinha visto Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha e sair inteiro. Ele já tinha visto a mão de Deus agindo. Ele já tinha visto Deus operando. Ele já tinha visto Deus revelando sonhos para ele. Ele já tinha chegado diante de reis com declarações de Deus. Ele sabia quem era Deus. Deus não era alguém só de ouvir. Deus era alguém que caminhava com ele.
Por isso que na hora que decretam que ele não podia orar, ele fala, não me importa, quem está colocando isso são homens, aquele que eu confio, e é muito mais poderoso que qualquer homem. Eu vou continuar no meu quarto, olhando para Jerusalém, e eu vou continuar clamando por aquele que me sopra a vida. Temos que andar desse jeito, meus irmãos. A nossa vida tem que ser assim. Não podemos nos abalar com qualquer vento contrário. Pelo contrário, nós temos que estar firmes na rocha. Eu quero te dar algumas características desse Daniel. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Se você não tem o hábito de anotar, pega depois a live e anota isso para você colocar num lugar e falar, eu preciso conquistar isso. Você que está aí na sua casa acompanhando, pega um papel, uma caneta, anota o que Deus falar para você agora e coloca num lugar para que você fale, eu preciso disso, porque eu tenho certeza que você entrou aqui querendo uma mudança de vida. Eu preciso ser transformado. Senhor, eu estou cansado da luta. Senhor, eu estou cansado de ser oprimido e apertado. Eu preciso de um renovo. E o renovo vem através disso, desse posicionamento. Que hoje você aprenda a se posicionar em fé, como Daniel se posicionou. E em primeiro lugar, para que eu me posicione em fé, como Daniel, a minha escolha é não abrir mão de Deus. Essa tem que ser a sua primeira escolha. Eu não abro mão do meu Deus. Eu não abro mão do meu Deus. O verso 13 diz que naquele momento em que o rei decretou uma ordem, naquele momento que ele falou que ninguém poderia buscar um outro Deus ou ajuda a uma outra pessoa a não ser o rei, qual foi a atitude de Daniel? Ele sobe no quarto dele e vai orar ao Senhor. Se fosse qualquer um de nós, talvez a gente ia murmurar, a gente ia reclamar, a gente ia falar, por que isso está acontecendo? Ou alguns de nós, sabe o que nós iríamos fazer? Senhor, tu sabes, eu sou fiel ao Senhor, o Senhor sabe da minha trajetória, é só 30 dias, Deus. O Senhor me espera aí 30 dias, eu não vou orar durante 30 dias, daqui a 30 dias a gente retoma. Você já ia negociar aquilo que Deus tem com você, você já ia negociar e falar, Senhor, o Senhor entende, olha a situação que estamos passando aqui, e talvez hoje no teu dia a dia você tenha negociado todos os dias com Deus, Senhor, o Senhor entende que eu tenho trabalhado muito, o Senhor entende que eu não estou tendo tempo, o Senhor entende que eu estou passando aflições, o Senhor entende o porquê que eu caí nesse pecado, o Senhor entende por que eu estou vivendo nesse pecado. Cara, eu quero te dizer uma coisa, chega de você ficar esperando que Deus entenda, porque Deus está te esperando para ser transformado. Ele não quer suas desculpas, Ele quer te transformar. Daniel não vai murmurar, Daniel não vai brigar com o rei. A gente lê o versículo e entende que Daniel tinha uma relação com o rei ótima. Ele poderia muito bem ir diante do rei e falar, pô rei, o que você fez comigo? Não, ele vai diante do Criador, daquele que tem o controle da vida, e ele fala, Senhor, eu continuo firme, porque os meus olhos não vão sair do Senhor. Eu continuo em Ti. A primeira coisa para que nós tenhamos uma fé fortalecida, os nossos olhos não podem sair do Senhor. Os nossos olhos não podem. Em Mateus no capítulo 6 diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus já te deu uma ordem, me busque, porque quando você me buscar, o resto dos teus problemas, das tuas dificuldades, das tuas aflições, eu vou lutar a tua luta. Agora, enquanto você está querendo, achando que você é o cara, que você consegue, está lutando sozinho. Quando eu tenho meus olhos no Senhor, eu aprendo que Ele luta as minhas lutas e a minha fé aumenta. A minha força aumenta, a minha disposição aumenta, as minhas atitudes aumentam e nada me derruba. Em primeiro lugar, coloque os teus olhos no Senhor.
Em segundo lugar, para que eu consiga ter esse posicionamento de fé, como Daniel tinha, eu não posso ter medo, porque eu entendo que o meu futuro pertence a Deus. Medo é um espírito. Eu não estou falando medo, vamos pegar todo mundo aqui na igreja, quem está online, vou colocar lá na beira do penhasco e vou falar, não tenham medo porque é um espírito, vou jogar todo mundo daqui. Não é desse medo que nós estamos falando. Porque esse medo é um receio, é o saber, é o natural do homem. Agora, aquele medo que para você, das coisas de Deus e daquilo que Deus tem para você, isso é um espírito. E isso nós temos que tirar. Quando Deus fala, você pode, você conquista, você avança, você vai ter o melhor emprego, e você não consegue ir porque você tem medo de encarar isso, isso é um espírito que te para. E é esse espírito que a gente tem que tirar. Daniel não tinha esse medo. Por que Daniel não tinha esse medo? Porque Daniel sabia que o futuro dele pertencia ao Senhor. Verso 16 diz assim: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. E o rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Eu acho que Daniel passou pelo rei e falou assim, beleza, bora para a cova. Eu estou dependendo disso que você falou? Que o Deus que eu sirvo continuamente, Ele me livre? Beleza, bora para a cova. Porque quando eu sei que a minha vida depende do Senhor, eu não tenho medo de nada. Quando a minha vida depende do Senhor, eu não tenho medo de avançar. Quando a minha vida depende do Senhor, eu não tenho medo de ser envergonhado. Quando a minha vida depende do Senhor, eu não tenho medo dos inimigos que se levantam contra mim. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumpri-la. E se Ele me colocou aqui, se Ele se apresentou a mim, se eu o escolhi, se Ele colocou promessas na palavra dEle para a minha vida, Ele é fiel para cumpri-las. Eu tenho que estar de pé. Eu tenho que entender que existe um processo. Eu tenho que entender que existe uma caminhada e que essa caminhada só vai ser parada se eu desejar. Agora, se eu avançar, se eu continuar, ela vai cumprir na minha vida. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 27, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora sequer à sua vida? Ele é o dono da nossa vida. Ele que nos conduz e nos dá a direção. Ele que nos leva para os lugares que Ele deseja. A partir do momento que você fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E isso não estou relacionando só as coisas de Deus dentro da igreja. Não. Você tem que confiar em Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, com seus relacionamentos. Você tem que falar, Senhor, eu estou aqui, usa-me. Senhor, eu estou aqui, usa-me como um caminho de transformação. Tem gente se levantando contra mim, pastor, glória a Deus que estão se levantando. É sinal que você está sendo destacado por Deus. Erga as tuas mãos, glorifique o nome do Senhor, porque aquele que te deu esse caminho, Ele não vai fazer você parar, Ele vai abrir os caminhos para você e vai fazer você seguir. Moisés chega até a beira do Mar Vermelho. E se você for ler essa passagem, ele está saindo e tem todo o exército atrás dele. E ele chega na beira do mar. E ele vai orar a Deus. E Deus sabe o que Deus fala com ele? Deus é muito simples com ele. Fala para ele, Moisés, por que está orando? Bate o cajado na água. Sabe o que ele disse para Moisés? Moisés, a gente já está conectado. Você não precisa ficar nessa. Segue, continua. Por que você parou? Você viu uma água e parou? Você acha que eu não sou o Deus dessa água? Você acha que eu não posso mover essa água? Continua com esse povo. E de repente o mar se abriu. O Deus que fez o mar se abrir, você acha que Ele não pode mudar a história da tua vida? Você acha que Ele não pode te colocar em posições melhores? Você acha que Ele não pode restaurar? Você acha que Ele não pode te curar? Você acha que Ele não pode fazer o que Ele quiser com você? Sabe o que está faltando em você?
fé. Crer. Porque o Deus que abriu o mar vermelho para Moisés é o mesmo Deus de hoje. E Ele não muda, Ele é imutável. E se precisar abrir um mar novamente para você seguir, Ele vai abrir. Agora Ele depende que você tenha fé nele. Ele é o teu Deus. A tua vida está nas mãos dele. E Daniel não hesita, ele só continua. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus, conforme os amigos dele que foram jogados na fornalha. E antes de entrarem na fornalha, sabe o que eles disseram? Rei, nós vamos entrar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não nos quiser livrar, nós estaremos com Ele hoje mesmo. Sabe o que é isso? Eu tenho fé naquilo quem eu sou e naquilo que Deus tem para mim. Se hoje Deus te levar, glória a Deus, porque você vai levar, vai para o céu, vai estar com Ele. Agora, se você está vivo aí, você está respirando, é porque Deus tem mais coisas para fazer, e Ele não te mandou para cá para ficar parado, Ele te mandou para avançar. Então está na hora de você bater a poeira e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim, porque eu preciso realizar. Talvez Deus tenha para você uma palavra de salvação no teu trabalho. Talvez Deus tenha para você um milagre através de uma oração sua dentro da tua família, para gerar conversão dentro da tua casa. Só que Ele ainda espera por você, pela tua atitude, e entendendo que Ele é dono da tua vida. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, para que eu possa me posicionar em fé como Daniel, eu tenho que ser irrepreensível aos olhos de Deus. Nós temos que ser irrepreensíveis aos olhos de Deus. Daniel 6,19 diz assim: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Resposta de Daniel: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Preste atenção no detalhe. Pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Quando eu busco santidade, quando eu busco estar na presença do Senhor, quando eu busco ser irrepreensível aos olhos dele, todas as minhas dificuldades, eu terei um anjo enviado para me ajudar. Nisso a minha fé ela é fortalecida, porque quando eu sou irrepreensível aos olhos do Senhor, eu sei que aquele mal não vai me atingir, porque Deus vai me livrar. Agora, muitas vezes a gente está com medo de encarar as coisas, porque você já tem medo da derrota. Sabe o que está faltando? Está faltando você ter santidade com o Senhor. Está faltando você ter o tete a tete com Ele. Está faltando você olhar Deus face a face e saber que Ele te ama, que aos olhos dEle você é irrepreensível. E meu irmão, não entre numa religiosidade de não, eu sou a pessoa perfeita que não tem pecado. Não é disso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Todos nós somos pecadores, nascemos numa natureza pecaminosa. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Só que a santidade, quando eu busco a santidade, o Senhor forma em mim um coração que quando ele erra, ele tem um arrependimento verdadeiro. Que quando eu erro, eu não caio mais naquele erro. Que quando eu falho diante do Senhor, Ele me perdoa, Ele me cura, e eu sou restaurado sem culpa nenhuma. E eu continuo com aquele erro que eu não peco mais. Que nem ele chegou para a prostituta e falou: não existe ninguém aqui que te condene, mas vai e não peques mais.
Isso é ser irrepreensível aos olhos do Senhor. Você tem que desejar ser como Davi. Davi caía, chorava, se arrependia amargamente, até que ele sentia o perdão do Senhor, e ele levantava, se arrumava e falava: Senhor, eis-me aqui, vamos continuar. Isso é se tornar irrepreensível. É na hora da tua falha, você tem uma liberdade tão grande com o Senhor, para falar e Ele te entender, e Ele te colocar de pé de novo. Só que você tem que entender, que eu não posso viver no pecado. Eu sou um pecador, mas eu não vivo no pecado. Quando eu consigo entender isso, eu fortaleço a minha fé. Eu tenho certeza daquele que vai me enviar. Amém? Em último lugar, para a gente terminar, para que eu possa posicionar, para que eu possa ter um posicionamento de fé como Daniel, eu tenho que saber que o que vem para me destruir vai ser transformado em bênção. Amém? Eu amo Paulo. Paulo, ele é meio doido, tá, gente? Alguém vê aí na live e vai falar: esse pastor tá já falando mal de Paulo. Ele era meio doido, mas ele entendia Deus tão profundamente que ele tinha falas que os homens carnais não conseguiam entender. Ele falava: no meio da minha luta, no meio da minha dificuldade, eu agradeço ao Senhor por passar por lutas, porque quando eu estou passando por lutas, eu sei que Ele vai me subir de nível. Paulo não tinha sombra de dúvida que a luta dele era para a destruição dele. Ele falava: tem luta? Ah, é para minha destruição? Não, é para minha edificação, é para melhorar, é para aumentar a minha força, é para aumentar a minha fé. Eu quero te dizer hoje que as tuas lutas, as tuas dificuldades, aquilo que te trouxe até aqui hoje, talvez você chegou aqui hoje, ou você está nos acompanhando com o coração aflito, querendo uma resposta de Deus, colocando, talvez você orou hoje, colocando tudo que você tem passado diante do Senhor. Talvez você hoje falou para o Senhor assim: Senhor, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu não suporto esse peso. Eu quero te dizer uma coisa: você está olhando o problema da forma errada. O problema está aí não para te destruir, o problema está aí para te fortalecer, para te colocar em um nível maior, para que você tenha uma força maior, para que a tua fé seja elevada. É lindo eu ver alguém orando e derramando cura sobre alguém. É lindo eu ver alguém que tem uma intimidade com Deus fazendo um milagre diante dos meus olhos. É muito bom, mas como é que eu alcanço esse nível? Como é que eu chego nesse parâmetro? Quando eu consigo quebrar todas as barreiras humanas que o meu corpo, o meu entendimento coloca, e eu começo a subir de nível com Deus. E muitas dessas lutas vêm para você de uma forma que você acha que não vai suportar. Eu tenho uma pessoa no meu GD que para mim ela é uma guerreira. Eu sempre cito ela em algumas coisas. Quando eu falo de luta, Deus me fala dela. Ela teve 3 vezes câncer. Se você encontrar com ela, você vai falar: de jeito nenhum que essa mulher teve câncer. Ela tem mais força numa academia que eu, ela corre mais que eu, ela é incrível. E eu posso falar dela porque cada estágio do câncer a gente estava junto, orando, clamando. E quando eu falava para ela assim: minha irmã, creia que o Senhor vai te curar, ela falou: não, isso eu sei. Ela não tinha sombra de dúvida. Ela falava: só estou pedindo para Deus me dar força. E aí quando ela passou o primeiro câncer, que veio o segundo, ela falou: ah, de novo, Satanás? Você quer me destruir? Eu vou vencer de novo. E ela venceu de novo. Veio a terceira vez, você fala: poxa, essa mulher agora vai arriar. E a única coisa que acontecia era a gente ouvindo os testemunhos do que ela falava no hospital, do que ela falava para as pessoas, e as pessoas eram curadas, as pessoas se levantavam, ela tinha força. Hoje a gente tem um GD, um grupo. Se alguém, outro dia alguém falou de câncer, que estava passando uma situação, ela tomou a minha frente: pera, pastor, deixa eu falar com ela. Sabe por quê? Porque ela tem uma convicção dentro dela. Ela sabe que Deus vai fazer, a fé dela é edificada nisso.
ela sabe que Deus, se tem ainda um processo na vida dela, Ele não vai levar ela. A vida dela pertence ao Senhor, ela tem uma missão a ser cumprida. E quando ela vê alguém passando pela luta, ela fala: vem para cá que eu vou te segurar num braço forte e a gente vai passar junto nessa. As tuas lutas não foram feitas para te destruir, elas foram feitas para te colocar num nível maior. Agora para de ficar olhando para elas, chorando, clamando a Deus: Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não sei, eu vou pedir arrego. Não, olhe para o Senhor e fala: Senhor, que nessa luta o Senhor me dê o caminho de vitória, que nessa luta o Senhor me dê a cura, que nessa luta o Senhor me dê a direção, porque eu quero vencer. Só que, Pai, assim que eu vencer, coloca diante de mim todos os que estão sofrendo com isso, porque eu quero ajudar. Esses são os propósitos de Deus. Preste atenção aqui comigo no versículo. Daniel 6:24 diz assim: e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem no fundo, eles não passaram a noite lá, tá? Antes de chegar no fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, de todas as línguas e de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Isso é um homem que não cria em Deus. Ele diz assim: pois Ele é Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Sabe o que acontece com tudo isso, com a transformação, com a força de fé de Daniel? Um decreto que era para destruição, para acabar com a oração de Daniel, é revertido numa grande bênção para toda uma nação. A partir daquele momento, todos sabiam que tinha um Deus que era vivo, que era poderoso, que controlava tudo, que tinha domínio sobre tudo. E agora não era mais só Daniel que orava a esse Deus, era toda uma terra que clamava ao nome de um Deus vivo. Deus precisa que você rompa essa barreira, que você se aprofunde na fé, porque Ele tem muitos que precisam conhecer Ele através da sua vida. Tem muitas pessoas que precisam de Deus, mas Deus vai levantar você para falar dele. Deus vai levantar você para ser o caminho. Deus vai levantar você para ser a ponte. Você tem que se levantar em fé. Você tem que se libertar. A palavra final que eu quero deixar com vocês, igreja, é: se liberte das correntes que o mundo tem colocado. Seja livre debaixo da fé, crendo que existe um Deus todo-poderoso que é contigo todos os dias da sua vida. Amém? Eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu gostaria muito que você que está aqui no presencial e você que está na sua casa, feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui, está na sua casa. Talvez você chegou aqui por algum motivo que você achou que era seu, mas eu quero te dizer, você chegou aqui porque Deus te trouxe até aqui. Você tem uma missão para ser cumprida. Você é amado do Deus vivo. Os teus dias já foram escritos e estão nas mãos dele. Uri cantará, shurieri cantaralabás. E Ele não vai abrir mão de cumpri-los, mas Ele precisa que você creia que Ele é Deus, que você edifique a sua fé, que você se fortaleça na autoridade dEle, que você seja livre para cumprir aquilo que Ele determinou sobre você. Peça para o Senhor agora essa fé. Eu comecei dizendo que a fé ela vem por ouvir. Eu comecei dizendo que a fé é um dom.
Eu comecei a dizer que a fé ela vai vir por prática. Então comece a desejar isso agora. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu estou ouvindo a Tua voz, eu estou ouvindo a Tua palavra. Senhor, abre os céus agora e derrama esse dom sobre a minha vida de fé, Pai. Me faz crer, Senhor, ó Deus, que Tu não é apenas um Deus que está num livro, Pai, mas o Senhor é vivo, caminha comigo, está comigo todos os dias. Senhor, me faz acreditar, Senhor, ó Deus, que no meio da minha luta, no meio da minha dificuldade, o Senhor está comigo. Me faz ver, Senhor, ó Deus, como Daniel viu, que no meio da cova dos leões existia um anjo que fechava a boca dos leões. Me faz, Senhor, ó Deus, edificar essa minha fé. Me faz, Senhor, ó Deus, ser inabalável, Pai. Me faz, Senhor, ó Deus, ter convicção de quem eu sou. Mostra-me, Senhor, que eu não vim sobre essa terra simplesmente como um passeio, mas eu tenho uma missão de vida, Pai. Eu tenho algo a ser realizado, e eu tenho algo a ser cumprido, e eu vou cumprir em nome de Jesus. Me dá forças, Pai, para que eu possa, Senhor, ó Deus, ouvir a Tua voz e seguir sem questionar. Que eu possa, Senhor, ó Deus, como está escrito em Hebreus, Senhor, ó Deus, ter fé naquilo que eu não vejo, acreditar naquilo que eu não vejo, e que aquilo seja testemunho para a minha vida.